Para um eixo responde. Para um eixo responde. Responde. Olá pessoal, espero que todos e todas estejam bem. Sou Enio Serra e essa é mais uma edição do Fórum EJA Responde. Nessa 8ª edição, não teremos convidado para desenvolver um tema específico relacionado à educação de jovens e adultos. Vamos conversar com vocês, na verdade, sobre a questão da terminalidade do ensino fundamental e do ensino médio por educandos da EJA após um semestre com suspensão das aulas presenciais em função do distanciamento social. Boa parte do que vou falar aqui é fruto de debates e reflexões que o Fórum EJA vem acumulando através das transmissões ao vivo, as lives, das edições anteriores do Fórum EJA Responde e principalmente da reunião ampliada do colegiado do Fórum, que foi realizada no último dia 6 de julho e que contou com a participação de muitos educadores, educadoras, gestoras, gestores, de diversas redes municipais do Estado, da própria rede estadual e mesmo de fora do Estado do Rio. Em primeiro lugar, eu vou ler um trecho, na verdade, o último parágrafo da nota elaborada pelo Fórum e lançada hoje e que está disponível no portal do Fórum e na página do Facebook do Fórum. E essa nota foi lançada e ela fala sobre tanto o possível retorno às aulas presenciais, como principalmente sobre a questão da terminalidade. Então, depois da leitura, né, dessa nota, desse trecho, eu vou tecer alguns comentários, trazer algumas reflexões, alguns dados, para afirmar a posição do Fórum, e para que a gente pense um pouco sobre algumas questões que envolvem essa decisão de dar ou não a terminalidade. O trecho da nota diz o seguinte: a partir desse cenário, é premente a reflexão sobre os educandos que estão na fase de conclusão de sua escolarização, isto é, que se encontram prestes a finalizar o ensino fundamental ou o ensino médio. Como proceder? É uma difícil decisão, mas pautados na justiça social e nas relações dialógicas e democráticas, entendemos que alguns princípios devem balizar as deliberações das redes de ensino. Primeiro, que se exerça uma escuta atenta e sensível de educandos, educadores e equipes diretivas. Segundo, que se leve em consideração as dificuldades que a maioria dos educandos enfrentou na realização e no acesso às atividades remotas. E como terceiro princípio, defendemos que qualquer deliberação a ser tomada considere todos os educandos, independente de terem ou não acessado às plataformas digitais, pois não podemos e não devemos ser excludentes, cometer injustiças e ratificar ainda mais as desigualdades educacionais historicamente vigentes em nosso país. Bem, a partir dessas considerações presentes na nota do Fórum, eu vou aprofundar um pouco mais cada um dos 3 princípios e, como eu disse, trazer alguns dados e reflexões. Em relação ao primeiro princípio, a gente acredita que a gestão democrática deve ser exercida na educação pública. E uma das dimensões da gestão democrática é justamente o diálogo permanente entre gestores, educadores e educandos. No caso da educação de jovens e adultos, é bom lembrar que lidamos com adultos, idosos, jovens trabalhadores, pessoas que têm plenas condições de avaliar a situação por que passam em determinado momento e de tomar decisões e fazer escolhas sobre suas vidas. No caso dos educadores e equipes diretivas, são esses profissionais que lidam diariamente e diretamente com as dificuldades, com as conquistas, com as experiências de vida dos educandos e com o cotidiano das comunidades onde situam suas escolas. Por isso, e exatamente por esse motivo, acreditamos que são essas pessoas que têm melhores condições mais apropriadas para analisar a situação e trazer subsídios para que uma decisão como essa, tão importante, possa ser tomada. Por essa razão, apostamos na escuta ativa, atenta, sensível e respeitosa de quem está no chão da escola. O segundo princípio diz respeito às dificuldades enfrentadas na realização das atividades remotas, né? E quando a gente fala sobre essas dificuldades,
nós nos referimos principalmente às condições de vida que boa parte dos educandos da EJA passa durante a pandemia. No início dessa semana, o estado do Rio de Janeiro somava, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 132 mil casos confirmados de Covid, aproximadamente. E eram mais de 11.400 mortes, ou seja, 11.400 pessoas morreram da doença. A pandemia do novo coronavírus e a consequente disseminação da Covid-19 não atingiu toda a sociedade de maneira igualitária, como muitos querem nos fazer crer. A população mais vulnerável à contaminação e aos óbitos é justamente aquela que reúne piores condições sociais e econômicas. Invariavelmente, alunos da EJA pertencem a essa classe social menos favorecida. Vamos pegar, por exemplo, o caso das favelas da cidade do Rio de Janeiro, locais onde mora grande parte dos alunos da EJA. Segundo o boletim socioepidemiológico da Covid-19 nas favelas, um documento elaborado pela Fiocruz, está disponível no site da instituição, em junho, a taxa de letalidade da Covid-19 em bairros com alta concentração de favelas, no município do Rio, estava em 19,4%. Isso quer dizer que de cada 100 pessoas diagnosticadas oficialmente com a Covid-19, quase 20 morreram nesses locais. Na cidade como um todo, essa mesma taxa é de 11,7%. Embora a taxa de incidência da Covid-19 nesses bairros seja relativamente ou pareça baixa em relação aos bairros sem favelas ou com baixa concentração de favelas, esse é um dado que nos assusta muito. Ainda segundo esse mesmo boletim, essa baixa taxa de incidência oficial se deve à pequena quantidade de testes realizados nesses locais. Nos bairros onde vive a elite e parte da classe média com maior renda, a testagem ocorre com mais frequência, até em função do melhor acesso dessas pessoas à rede hospitalar, principalmente à rede privada. Por isso, a taxa de incidência acaba sendo maior nesses bairros. Além da baixa testagem, tem outro dado que é muito importante para a gente analisar essa situação, que se refere ao número de óbitos ocorridos em domicílio. Segundo uma nota técnica da Fiocruz, lançada no início de julho, a cidade do Rio de Janeiro teve um aumento expressivo de mortes em casa em relação aos anos anteriores. Esses dados podem revelar, na verdade, um grave quadro de desassistência, já que muitas pessoas, e em geral são trabalhadoras de baixa renda, nem sequer procuraram ou tiveram acesso aos hospitais de referência no tratamento da Covid-19 e mesmo para o tratamento de outras doenças, e acabaram falecendo nas suas próprias residências. Em relação ao mundo do trabalho, outro fator importante para a gente analisar essa situação, o estado do Rio de Janeiro apresentava em maio 11% de taxa de desocupação, segundo a PNAD Covid-19, realizada pelo IBGE, que é uma PNAD, que é uma pesquisa de amostra por domicílios específica para esse período da Covid, da pandemia. Ainda em maio, dados dessa mesma PNAD indicavam que no Brasil, 22,3% das pessoas sem educação básica completa, ou seja, sem ensino fundamental e sem ensino médio completo, não procuraram trabalho, seja por conta da pandemia, seja por falta de trabalho na localidade em que vivem. Novamente, é bastante provável que muitos alunos da EJA se encontrem nessas situações que acabamos de descrever, ou seja, estão desocupados, com poucas chances de procurar trabalho durante a pandemia. Enquanto outros que se lançaram às ruas na tentativa de gerar renda correram o risco de se contaminarem e de contaminarem seus familiares e pessoas próximas. Vale lembrar também que o benefício emergencial não chegou a toda essa população, portanto, muitos continuam sem renda. E para aqueles que tinham alguma ocupação antes da pandemia, a PNAD Covid-19 aponta que a maior proporção de pessoas afastadas do trabalho devido ao distanciamento social é a de trabalhadores domésticos sem carteira assinada. São 33% que estão nessa situação. E esse é justamente um setor que emprega muitos dos alunos da educação de jovens e adultos, principalmente as mulheres. Outros dois setores que
onde trabalham boa parte dos educandos da EJA, que é o setor de serviços e o setor de comércio, também foram duramente atingidos pela pandemia. De acordo com o Diese, por exemplo, 38% dos trabalhadores do setor de serviços tiveram suspensão de contrato ou redução da jornada de trabalho e de salário. Essa mesma situação atingiu 25,4% dos trabalhadores do setor de comércio. Junto a todo esse trágico panorama, a gente entende que problemas de várias ordens, problemas psicológicos de várias ordens, vêm atingindo muitos trabalhadores. Seja pela situação econômica, seja por terem contraído o vírus e desenvolvido a Covid-19, seja pela perda de parentes e amigos, ou pela falta de perspectiva de futuro, muitos dos educandos da EJA se encontram abalados emocionalmente e sem a mínima condição de desenvolver tarefas remotas da escola, por mais que queiram. Por fim, um terceiro princípio é o que tem a ver com acesso às plataformas digitais, e esse nos parece ser o mais revelador dos problemas que as comunidades escolares vêm enfrentando nesses últimos meses. Não faltam reportagens na mídia social, não faltam relatos, depoimentos nas redes sociais das dificuldades enfrentadas pelos educadores e do baixo retorno dos estudantes às atividades implementadas. Acesso precário à internet, condições inadequadas para o estudo nas residências, luta pela sobrevivência, são fatores que explicam, em grande parte, o baixo acesso de estudantes em geral, mas principalmente os estudantes da EJA. Acesso a essas plataformas que foram disponibilizadas por várias redes municipais de ensino e pela rede estadual. O que acaba prevalecendo muitas vezes, isso nós podemos verificar a partir de um questionário que fizemos com alguns professores, é o contato pessoal entre educador e educando via ferramentas online, com ferramentas de conversa online pelo celular. Aparelho que, aliás, é utilizado por 98% da população para o acesso à internet, segundo o IBGE, dados do IBGE de 2018, enquanto aponta um microcomputador que é utilizado por 50% da população para o acesso à internet. Esse dado é importante porque quando a gente fala de educação online, atividade remota, o celular é longe de ser o aparelho ideal para que uma pessoa desenvolva seus estudos. Sobre o acesso regular às plataformas, o dossiê elaborado pelo Fórum de EJA Rio em abril, a partir desses questionários que eu falei há pouco, verificou que os professores da rede estadual, por exemplo, responderam, 76% desses professores responderam que os alunos não estavam mantendo regularidade no acesso à plataforma disponibilizada pela SEDUC. Isso em abril. E de lá para cá a gente sabe que a situação piorou, tanto a situação econômica quanto a disseminação da Covid-19. Portanto, gente, diante de tantas evidências sobre as dificuldades de toda a sorte enfrentadas pelos educandos da EJA, alertamos para o perigo de se cometer injustiças e ampliar a exclusão de trabalhadores do direito à educação. Nesse sentido, o Fórum EJA Rio apela para o bom senso de gestores e educadores para que a decisão sobre a terminalidade e conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio, nesses tempos de extrema excepcionalidade, e é bom que a gente frise isso, de extrema excepcionalidade, leve em conta todas essas adversidades aqui apresentadas e muitas outras que não puderam ser expostas. E não aprofundem, não agudizem mais ainda as desigualdades educacionais já tão marcadas na sociedade brasileira, e que essa decisão contemple a todos os educandos. Afinal, a EJA é luta e resistência contra as desigualdades sociais. Gente, obrigado. Fiquem bem. Pensem bem. Cuidem-se. Até a próxima.